Aleluia. Boa noite, povo de Deus. É muito bom estarmos juntos na presença desse Deus maravilhoso, amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar para que Deus possa continuar nos abençoando nessa noite, que Ele continue falando ao nosso coração, que realmente nós possamos entender qual é a vontade dEle para cada um de nós. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por essa rica oportunidade, estamos reunidos aqui na Tua presença. Deus, nós já te louvamos com hinos e com cânticos. E neste momento sabemos, ó Deus, que o Senhor vai falar conosco. Então continua fluindo deste altar e alcança cada coração nessa noite. Pai, também te pedimos que o Senhor dê ordem aos teus anjos de visitar cada familiar nosso e nos livre de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar em nome de Jesus? Irmãos, nós tivemos uma semana muito abençoada com os cultos, com as palavras que têm sido ministradas. Nós temos acompanhado aí via YouTube o que tem sido pregado e como o Senhor tem sido generoso para com a igreja. Então, concedo que todos vocês não percam os cultos e, por acaso, aquele que não puder vir, acompanhe lá para que você não fique de fora do que Deus tem falado. Nessa noite, Deus tem uma palavra especial para cada um de nós. O tema dela é assim: transformação da vida pelo amor de Deus. Irmãos, uma vida ela só é transformada pelo amor de Deus, não tem outro jeito. Você pode tentar qualquer outro jeito que você não vai conseguir ser mudado ou transformado. Nós lidamos com todo tipo de pessoa, seja na nossa família, no trabalho, na escola. São pessoas com personalidade diferente, comportamento diferente. Por mais conselhos que nós damos ou tentamos ensinar alguma coisa, as pessoas não têm uma vida transformada. Tem algum tipo de atitude que é aperfeiçoado, mas vida transformada é somente em Cristo. Então não vamos perder essa oportunidade. Então hoje eu quero falar um pouco disso e gostaria que você prestasse bastante atenção, porque essa transformação ela é uma transformação orgânica. E muitas das vezes nós, como seres humanos, como homem, como mulher, nós atrapalhamos o agir de Deus na vida da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos filhos, dos nossos irmãos em Cristo. Então nós precisamos saber como Deus age, saber como realmente essa transformação acontece. Irmão, não é a minha opinião, não é como eu penso, não é o conhecimento que eu adquiri no decorrer da minha vida lendo a Bíblia que transforma as pessoas. O que transforma é o amor de Deus. Amém? Então, abra a palavra de Deus aí no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14. A palavra de Deus fala assim: por essa causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem tomo todo o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E aqui eu quero lhe chamar a atenção nesse versículo 16. Vos conceda que seja fortalecido com poder. Irmãos, sem poder não há como romper. Isso aqui está falando de um homem interior. O homem é um ser tripartido: espírito, alma e corpo. Então, ou seja, nós cuidamos do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Nós ilustramos isso aqui na campanha semana passada sobre vasos de honra. Os irmãos que estiveram aqui lembram, nós fizemos uma encenação e podemos ver como cuidar do templo do Espírito Santo. E aqui está falando de poder. Para que haja uma transformação na minha vida, esse poder precisa ser um poder ativo. Ele não pode ser um poder passivo. Eu tenho um poder, mas eu não permito que ele se manifeste. Eu tenho um poder, mas eu não uso esse poder. Então, ou seja, ele tem que estar sendo usado a todo momento. Amém? Dando continuidade na palavra de Deus, fala assim: que sejais fortalecido com todo poder, mediante o Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, ou seja, esse poder ele vai me dar duas situações. Eu vou estar arraigado no amor de Cristo. O que é estar arraigado, irmãos? É que nada pode me arrancar deste amor. Seja decepção, mentira, intriga, fofoca, decepção, angústia, medo, sofrimento, tragédias, desastres. Essas coisas, quando eu estou em Cristo, ela não permite
que eu saia ou que eu seja arrancado deste amor. Ainda assim, com todo sofrimento, com toda tristeza, com toda dificuldade, eu ainda vou permanecer firme em Cristo, porque aquele que está em mim é maior do que qualquer outra coisa. E a minha realidade de vida não é o que está acontecendo em minha volta e o que os meus olhos estão vendo, mas sim o que eu estou ouvindo do Senhor. Então aqui, Paulo, quando ele escreve essa epístola, ele escreve com muita sabedoria, com muita riqueza de detalhes. E se nós gastarmos tempo experimentando isso que ele está falando, fala assim, ó, conhecendo o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, então eu preciso conhecer o quê? A plenitude do amor de Deus. Tem muitas pessoas que falam que Deus é amor, mas não sabem o que é amor. Não sabem o que é Deus. Irmãos, no final, se der tempo, eu vou falar sobre um pouquinho do amor. O que é o amor? E você vai entender isso. E você vai ver que as coisas que nós passamos no nosso dia a dia, o Senhor tem controle sobre essas coisas. Ele permite isso para que possamos amadurecer e crescer nele. Agora, eu quero lhe chamar a atenção, nós vamos falar também disso, para com esse negócio de tentar mudar quem está do seu lado. Você não é o Espírito Santo, você não é o amor, você não tem esse poder para fazer isso. A sua opinião, ela serve para você. Se você acha que você está no caminho certo e está vivendo pelo amor de Deus, segundo a palavra de Deus, faça isso, mas não queira que o irmão do seu lado viva dessa forma. Então não haja por partidarismo, não tome partido por nada, porque na igreja primitiva tem exemplo que nós tivemos aqui, Paulo, Pedro, os discípulos, batendo de frente um com o outro, sob circuncisão, que não é nem algo de salvação. E muitas das vezes no nosso meio, nós julgamos irmãos que ainda estão num processo de libertação, de transformação, estão passando por um momento de dificuldade, de angústia, e nós queremos mudar isso sem o amor de Deus, sem a misericórdia de Deus. Ou seja, nós não conseguimos nem perdoar o erro do irmão. E muitas das vezes esse irmão não está nem errando e nós estamos julgando que ele está errando. Então, cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós falamos, o que nós pensamos. Porque o que nós pensamos, o Senhor tem acesso, o diabo não. Mas Deus, ele sonda mente e coração. E a boca fala que o coração está cheio. Então começa, pelo amor de Deus, vigiando o que tem saído da sua boca para você saber quem realmente você é. Se você é uma pessoa que está em Cristo ou se você é uma pessoa que está totalmente afastada do Senhor e ainda nem conhece Ele. Amém? E dando continuidade à palavra de Deus, fala assim: a fim de poder compreender com todos os santos, ou seja, com todos os irmãos, qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, ou seja, aqui está falando de 4 dimensões que nós precisamos ser emergidos nela e conhecer. O Senhor é muito maior do que foi nos apresentado pela religião, pelaquilo que as tradições nos privaram, pelos usos, costumes, tradições e muitas das vezes opiniões dos irmãos, das irmãs, das pessoas. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Irmão, nós estamos falando de uma igreja que ela é santa, pura, imaculada, ela não tem defeito. Quem tem defeito somos nós que fazemos parte da igreja. Mas este amor está nos corrigindo, está nos transformando, está nos renovando, está nos restaurando. Mas isto é orgânico. O amor é paciente. Eu vou adiantar um pouquinho do amor. O amor, ele não arde em ciúmes. O amor não é egoísta. Será que esse amor habita realmente no nosso coração? Será que eu quero que as pessoas façam o que eu faço? E aí nós estamos aqui hoje na posição de bispo, de pastor, de pessoas que cuidam de famílias, e jamais você vai ver nós impondo alguma coisa para as pessoas. Nós vamos sugerir o que a palavra de Deus nos ensina. A decisão é de cada um de nós, porque nós não sabemos como o Senhor trabalha em cada um. Cada pessoa ele transforma de uma forma. Nós temos experiência de Saulo que se transforma em Paulo de uma forma, mas de Pedro é outra. E não cabe nós julgarmos.
E nós temos Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, que eu acredito que foi um dos mais felizados, que passou por um período de sofrimento muito curto nessa terra e foi reinar com o Senhor. Nós não sabemos essa dimensão. E pegamos o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, um livro escatológico, que você vê que não conseguia matar o cara. Se você lê a história de João, você vai falar, como que esse cara suportou isso? Irmãos, é o amor de Deus. E aí nós, quando olhamos com os olhos naturais, é sofrimento. Quando nós olhamos com os olhos da fé, nós vemos como graça. Se não tivesse Paulo, se não tivesse João, o que chegaria para nós desfrutarmos hoje de conhecer esse Deus? Irmãos, pare de preocupar com as coisas que estão acontecendo agora. O seu futuro está garantido no Senhor. Então, pega essa palavra aqui, ó. Isso aqui é a palavra para você guardar e escrever lá na sua cabeceira. O que determina quem nós somos é onde nós estamos. Amém? Então, ou seja, se eu estou em Cristo, eu sou mais que vencedor. Se eu não estou em Cristo, eu estou andando de cavalo na morte, à procura da... Então, a decisão é de quem? Nossa. Eu sei, irmão, que muitas das vezes, as situações que nós estamos passando e enfrentando, naquele momento é difícil, mas quando passa, parece até engraçado. Você dá risada, você se diverte com aquela situação que era difícil. Porque você compreende que o Senhor está te permitindo sair de uma posição de criança e se tornar um adulto espiritualmente. Uma criança ela é alimentada com leite materno. Você não pode dar um alimento sólido para um recém-nascido. E muitas pessoas hoje no nosso meio, quando eu falo nosso meio, é na igreja do Senhor em todo o universo, né? Que a igreja é uma só. Então tem muitos irmãos que não suportam uma palavra ainda o quê? Sólida. Então nós precisamos dar o leitinho. Então nós precisamos imaginar quantas pessoas já passou pela nossa vida, já nos feriu, já magoou, foi ingrato, foi infiel, e nós não conseguimos nem ter raiva dessa pessoa. Não é porque nós somos bons, é porque nós estamos em Cristo. Porque se nós sairmos, a vontade vai ser o oposto. Porque a palavra do Senhor fala que Ele nos tirou o quê? De uma situação de mortos em delitos e pecado. Nós não praticávamos isso. Nós estávamos e vivíamos nessa situação. Então, o pecar para nós era algo normal. Então, nós trabalhávamos com vingança. Nós éramos pessoas reativas. Nós reagíamos. A pessoa falava e nós trucávamos. A pessoa batia e nós batíamos de novo. Hoje não, a pessoa bate e nós oramos. A pessoa fala mal, nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia. Porque nós sabemos que daqui a 2, 5, 10 anos, a vida dessa pessoa já não vai ser mais a mesma. A nossa já não vai ser mais a mesma. Nós vamos estar em um outro patamar. Mas o que vai determinar isso é onde eu estou, é onde você está. Então a decisão é nossa. Irmãos, essa pregação de hoje é uma pregação para a família, mas principalmente para quem já é cristão. Isso não é uma palavra para quem vai se converter hoje. Não que você não deva se converter hoje. Deve e pode. Mas para nós que já somos cristãos, precisamos entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Como que o céu está aberto, está disponível para nós as coisas espirituais. Irmãos, nós estamos numa carreira, nós estamos combatendo para ser vencedores. Mas nós não estamos sozinhos. E as ferramentas que nós temos e o poder, quem dá é o Senhor. Amém? Então, quando fala que excede todo o entendimento, qual é o seu entendimento de alguma coisa referente à igreja? Irmãos, o amor de Deus, ele excede todo entendimento. Então, saia dessa caixinha. Às vezes, o seu entendimento está limitando o seu crescer em Cristo, o seu amadurecimento, o seu crescimento no Senhor. Deixa isso manifestar na sua vida de forma sobrenatural. E a palavra de Deus fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A palavra de Deus está falando que Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que nós pedimos e o que não pedimos.
Porque a palavra de Deus fala que nós não sabemos nem como convém orar, que o Espírito Santo intercede em nosso favor até com gemidos inês. Qual é a nossa preocupação? Irmão, o que vai nos parar nessa terra? O que vai parar a nossa caminhada? Agora, precisamos tomar cuidado com as decisões que nós tomamos hoje. Decisão que eu estou dizendo, irmãos, é de onde nós vamos estar. Quem vai mudar cada um de nós é só Cristo. Não tente mudar o irmão, não tente colocar o seu padrão para ele, que você vai estragar ele. Você vai se estragar, você vai sair da presença de Deus, você vai ficar às margens do caminho. Porque quando nós falamos que o amor transforma, quem que é o amor? Deus é amor, é Ele que transforma. Então não abra mão desse Deus para trazer, para avocar para você um poder que você não tem. Algo que você não pode mudar. Irmãos, olha como a sua vida tem mudado. Olha os últimos 5 anos, 10 anos. Olha quantas coisas você já cometeu de errado que você jamais imaginou de errar novamente. Eu vou falar por mim. Como eu já errei, como eu já pratiquei coisas que eu não deveria ter praticado, que eu jamais imaginei de nunca mais praticar e pratiquei. Por que o Senhor permitiu isso? Para mim valorizar a eficácia do sangue de Jesus que me perdoa e me lava de todo o pecado. Agora eu vou permanecer no erro? Não, eu volto para Cristo, abandono o pecado e prossigo para o alvo que é Cristo. Esse é o segredo. Agora, se o irmão me julgou, está julgando, desacreditou, não é comigo, é com ele, é ele que está para trás. Então não seja essa pessoa que quer tomar o lugar de julgar as pessoas. Seja pessoas que têm amor, que tenham misericórdia. Irmãos, quando o Senhor permite que você veja algo do irmão, principalmente dos mais chegados, quanto mais próximo você está, mais você vai conhecer o irmão, você vai ver o jeito dele, você vai ver como ele reage com certas palavras, com exortação, com o ensinamento que você dá. E isso é uma lição para nós. Respeitar essa limitação do irmão. Não adianta a pessoa fazer pirraça, não adianta ficar com raiva, porque mais cedo ou mais tarde ela vai ter que se arrepender. Ela vai ter que te perdoar, porque ela não vai herdar o reino dos céus. Porque quando nós oramos o Pai Nosso, o que nós falamos? Senhor, perdoe as minhas dívidas, como eu tenho perdoado aqueles que têm, ou que está me devendo. Ou seja, então nós precisamos, irmãos, ter um coração puro no Senhor. Aleluia! A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus. Irmão, nós somos só servos do Senhor. Cada hora nós estamos ocupando uma função. Tem hora que eu estou sendo usado como boca de Deus para falar algo para as pessoas. Tem hora que eu estou sendo usado como ouvido, estou ouvindo a palavra do Senhor. Então, respeite o corpo de Cristo. Você está em Cristo. A sua vida está sendo transformada. O resultado da sua vida hoje são as decisões que você tomou ontem. Está passando por algum sofrimento hoje? Fique tranquilo, Jesus vai te libertar disso. Mas você precisa ter fiel ao Senhor, senão você vai voltar a fazer tudo de errado. Você vai voltar lá para aquele lugar que você estava, mortos em delitos e pecados. Então, não é só ser livre. Muitas pessoas entram em campanhas. Nós estamos numa campanha aqui, vai para o 4º elo ou 5º? 5º. Vasos de honra. Irmão, ser vaso de honra é não permitir que entre algo que não seja honroso para o Senhor em nós. Mas isso é do dia para a noite? Não, precisamos ter paciência. Porque antes de entrar a natureza de Deus, entrou o pecado em nós. E isso está sendo tirado aos poucos. É orgânico, é de forma orgânica. Amém? Então está anotado aqui assim, ó. O amor de Deus nos transforma quando confiamos em Jesus e experimentamos o dom de Deus. Então pergunta para nós. Confiamos em Deus? Sim ou não? Confia mesmo? Confia, irmãos? Então por que tanto medo? Por que tanto pavor? Por que tanta decepção? Por que tanta murmuração? Por que tanto questionamento? Irmãos,
Esse tipo de atitude anula essa confiança. Talvez você não sabia disso e agora você está aprendendo isso. Então não murmure, não reclame. Dê graça ao Senhor. O que a palavra do Senhor nos ensina lá em Tessalonicenses? Orai sem cessar, dar graça em tudo. É em tudo. Tá ruim, eu estou dando graça, não é porque tá ruim, é porque vai melhorar. Então, pega essa palavra e realmente seja seu versículo de cabeceira. Então, transformando quando confiamos em Cristo e experimentamos o dom de Deus. Você tem experimentado o dom de Deus? Sim ou não? Se eu perguntar o que é o dom de Deus, tem alguém que consegue me responder o que é o dom de Deus? Não precisa responder não, só pensa nisso. Então a gente está familiarizado com a palavra, mas não com o significado da palavra. A gente vai lendo as palavras, não, peraí. Experimentar o dom de Deus. Que dom é esse? E aí eu notei que assim, que dá a vida eterna e a transformação contínua enquanto andamos no amor de Deus. Então repare que há um processo, irmão. Se eu saio da presença de Deus, se eu deixo de congregar, se eu deixo de orar, se eu deixo de jejuar, se eu deixo de ler a Bíblia, isso aqui é interrompido. E isso é opcional. Irmãos, não vem falar comigo que servir o Senhor é difícil. Difícil é estar longe do Senhor. Eu estou privado de estar durante os cultos, como é difícil. Às vezes as pessoas falam que, nossa, é tão difícil a situação que nós estamos passando aqui. Falo, você não sabe o que é difícil não, bacana. Difícil é estar longe da igreja, estar longe dos irmãos, ver o rosto dos irmãos, cumprimentar os irmãos, saber, estar orando junto com os irmãos. Nós só valorizamos isso, irmão, quando perdemos ou quando somos privados disso. A maior dificuldade para mim em todo esse tempo é estar longe da igreja. E olha que eu já fui desviado, já estive desviado. Mas não estando desviado e privado dos cultos, irmãos, dói. Porque a gente deixa de crescer, deixa de amadurecer, deixa de estudar a Bíblia. O seu desfrute cai de 100% para 20%. Então, você não consegue ler, você não consegue entender, você não consegue desfrutar como deveria. Não que você está desviado, não é isso que eu estou dizendo, mas é um período. Por que o Senhor permite isso? Para que nós realmente viemos valorizar, honrar o Senhor. Repare você aí, que casou. Quando você chegou na igreja aqui, estava numa situação de demasiado. Ninguém te julgou. Todos te abraçaram, todos compraram a sua briga. Todos dobraram o joelho e oraram para você. Deus vai mudar a sua vida. E hoje você está casado. Sim ou não? Outros chegaram aqui em situações de separação. Separou. Ninguém é obrigado a viver eternamente com ninguém, ser agredido, ser traído. Tem algumas exceções que a Bíblia abre aqui. Mas desde o princípio não era assim. Casar é uma vez só e isso nós não abrimos mão. Mas se por acaso você chegou aqui nessa condição, você também não foi julgado. Você foi abraçado, foi acolhido pelo Senhor, pelos irmãos, pela igreja. Ninguém te julgou. Sim ou não? E muitas das vezes eu falei para várias pessoas aqui, Deus vai mudar a sua situação. E a própria pessoa não cria nisso. E Deus mudou. Hoje a pessoa está casada. Então, cuide de estar em Cristo. O resto, deixa com que o Senhor nos incumbiu de fazer, que é profetizar. Irmão, profetizar é falar aquilo que Deus manda falar para a igreja. Ei, confia em mim, eu sei qual que é a sua situação, o que você está passando. Então, se eu começar a contar testemunho, porque eu e a pastora Cátia sofremos na casa de irmãos, vocês começam a chorar. Chegar, irmão, fechar a cara pra gente, entrar dentro do banheiro, demorar a sair, maltratar, responder áspera, de forma áspera. E isso não nos incomoda. A gente está ali com amor. E hoje essas pessoas estão pregando o evangelho. Estão crescendo, estão desenvolvendo em Cristo. Mas isso o que é? O que vai determinar? É onde nós estamos. Se eu estou na minha carne, eu vou ficar chateado, vou ficar triste, vou me sentir humilhado, rejeitado. Mas quando eu estou em Cristo, está rejeitando Cristo.
Então, que Cristo trabalhe na vida dessas pessoas. Irmãos, eu costumo dizer isso. Semana passada nós demos uma ênfase muito grande aqui sobre a campanha de vaso de honra. Nós tiramos o enfeite, apagamos as luzes. E nós precisamos ser responsáveis pelas pessoas que estão na igreja. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. A pessoa saiu da igreja por causa de mim. Não, não é por causa de você, irmão. Você é um homem, você é uma mulher de Deus. A pessoa tombou porque o diabo arrastou. Ela não quis estar em Cristo. Ela abriu mão de Cristo. Não avoque essa responsabilidade para você, porque você vai pagar um preço muito alto. Eu saí porque a pessoa viu eu fazendo tal coisa errada. Não, ela já só estava esperando a oportunidade para sair. Ela já não estava. Pare de colocar as coisas do diabo na sua conta. Para de pagar a conta dele. Ele já é condenado, não há salvação para ele mais. Não tem como ele vencer. Ele já perdeu, ele só está esperando a sentença ser cumprida. Nós somos mais que vencedores, amém? Então, confiar em Jesus e experimentar o amor de Deus. Da vida eterna, a transformação continua enquanto andamos no amor de Deus. O objetivo principal dessa transformação em andarmos é para nos fazer como Jesus em todos os sentidos. Ou seja, como que Jesus agia? Irmãos, ninguém está falando para você ser uma barata tonta, você deixar de ser o homem da casa, de falar grosso, de colocar a mulher no lugar dela, de colocar lá o camarada no lugar dele, de exercer sua autoridade como homem, você como mulher ser mulher sábia. Ninguém está falando para isso, ser uma barata tonta. Mas com sabedoria, com amor. O cara chega lá na sua casa, vai entrando dentro da sua casa. Não, Cristo falou para me oferecer outra face. Peraí, nem isso não, gente. Nem isso que a Bíblia está falando, não. Você não deixou de ser homem, você não deixou de ser o sacerdote de sua casa. Há um princípio. O mundo espiritual é hierarquia. Você pode ver desde lá dos arcanjos, até chegar nos anjos. E aqui na terra não é diferente. Nós precisamos exercer essa autoridade em Cristo. Então, irmãos, quando nós oramos uma oração de libertação, nós não exercemos a autoridade. Em nome de Jesus, todo mal sai. Nós não falamos assim. No nosso dia a dia também tem que ser assim. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Tem coisas que não é negociável. Não negocie a autoridade que Deus te deu. Deus deu uma autoridade para a igreja que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, ou seja, se você falar para o mal sair, ele tem que sair. Então não brinque com isso, faça uso disso sem moderação. Não negocie com essas coisas. A transformação do amor de Deus muda quem somos e o que nós acreditamos. Irmãos, muitos de nós que aqui estamos, fomos mudados. Até no que nós acreditávamos. Eu já acreditei em várias coisas que se eu contar você vai rir. Hoje, a gente até ri dessas coisas, não de forma desrespeitosa, mas pela imaturidade que nós tínhamos e falta de conhecimento. E muda quem nós somos. Irmãos, hoje você não é a mesma pessoa. O Senhor te tirou de um lugar chamado mortos em delitos e pecados. Amém? E fala assim, olha. Estamos cheios de toda a plenitude de Deus quando somos enraizados em amor. Ou seja, para que eu seja cheio da plenitude do amor de Deus, eu tenho que estar arraigado em Cristo. Pode vir o vento que vier, pode vir a falácia que vier, que não vai me tirar do centro de Cristo. Não é o jeito do irmão de agir comigo de forma inconveniente que vai me tirar da igreja, ou da presença de Deus, ou vai me tirar do meu centro de emoção. A nossa emoção, irmãos, tem que ser uma emoção estável. Não precisa ficar oscilando toda hora, não. Hora eu estou bem, hora eu estou mal. Ei, eu não tenho que ficar rindo para todo mundo toda hora, mas também não tenho que ficar com a cara fechada toda hora. É uma vida normal no Senhor. Quando você se torna tão grato e apaixonado pelo amor de Cristo, que Ele o controla, 2 Coríntios 5,14 fala assim,
estar apaixonado por Cristo e ser cheio de toda a plenitude de Deus. Então repare que a palavra de Deus, sempre quando fala de amor de Deus, é estar cheio da plenitude de Deus. O que é a plenitude de Deus, irmãos? Eu vou resumir numa palavra para que você possa guardar: natureza divina. Amém? Então quando falar de natureza divina, lembra do ouro. O ouro ele é purificado com fogo. Esse fogo ele simboliza o Espírito Santo. Então quando nós pegamos fogo, oramos em línguas aqui, ou na nossa casa, ou lendo a Bíblia, estamos aqui pegando fogo, toda impureza está saindo de nós. Eu não gosto de orar em línguas, não sei. Tudo bem. Tem outras formas que o Senhor vai te purificar. Essa é uma delas. O Senhor é ilimitado. Eu só estou te dando um exemplo. Aleluia! Mas todos nós, com o rosto descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, assim como pelo Espírito Santo, ou o Espírito do Senhor, 2 Coríntios 3,18. Irmãos, então, imagina você olhar para um espelho e ver Cristo em você, nas suas atitudes, naquilo que você faz, as pessoas identificar Cristo, e não você, não a sua pessoa. Não estou falando do psique da pessoa, do caráter da pessoa. Estou falando do caráter de Deus se manifestar em nós. Então, quando eu vejo as pessoas postando assim, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo agora vive em mim, e o viver que eu tenho na carne é pela fé. Fé em quem? Porque eles não completam o versículo. Repara as pessoas falando nesse versículo. Eles não dão continuidade no versículo. Fica pela metade, vai até só onde convém. Então, cuidado, irmão. Não pega as coisas pela metade. Cristo, ele sabe todas as coisas. Então, aqui está falando de transformar de glória em glória. Ou seja, irmãos, é tempo após tempo, dia após dia, são todos os dias. O dia que você deixa de desfrutar, esse dia não conta. Nós temos irmão que tem 20 anos de igreja, não tem um de idade de cristão. É menino na fé, não aguenta uma repreensão, não aguenta uma palavra sólida, não tem uma vida de oração, não aguenta orar 15 minutos. 20 anos de igreja. Agora imagina quem tem um. Então precisamos mudar a nossa concepção de estar servindo ao Senhor. Então vocês que estão tendo contato com a palavra há pouco tempo, valorize isso. Pegue isso como regra da sua vida. Não abra mão. E eu te garanto que muito em breve você vai contar vários e vários testemunhos de transformação da sua vida. E fique tranquilo que aquilo que você pedir que não é de Deus, Ele não vai te dar. Ele vai te responder, Ele vai te mostrar isso não é de Deus. Às vezes as pessoas, hoje em dia, está meio em desuso, tá, irmãos? Então eu quero orientar a igreja. Quando você for começar um relacionamento aí de namoro, você que é jovem, não deixa de pedir oração para os pastores, não. Porque às vezes a gente já te livra do mal na hora ali. Deus revela, fala, isso não é de Deus não, cara. Vai cada um para um lado aí. Hoje em dia as pessoas começam a namorar, na hora que você assusta, você já está noivo, está casando, depois está vindo para o aconselhamento para separar. Eu, desde quando eu me converti, todo problema que eu tive, eu ia lá conversar com o pastor, estou com dificuldade nisso aqui no meu relacionamento. Como é que eu faço? Como é que eu oro? Onde na Bíblia que fala sobre isso? Me ajuda em oração? Tanto eu quanto minha esposa, eu conversava com o pastor, ela com a pastora. E vocês têm essa liberdade conosco. Então não tome iniciativas. Sabe por quê? Você envolve outras pessoas. Pessoas que te amam, pessoas que vão querer entrar nisso aí. E que não é problema delas. Porque na hora que você se lascar, na hora que você estiver machucado, ela vai estar na casa dela. Ela vai estar desfrutando e você sofrendo. Então, sejamos mais unidos. Sejamos realmente uma só igreja, um só povo de Deus. Não haja de qualquer maneira. Nós trabalhamos com aconselhamento de casais aqui. Tem casal, né? Claro, não vou falar o nome de ninguém aqui, que às vezes a gente tem quase que sair na mão com o cara. Tem que falar com o cara, coisa que ele não precisaria ouvir se ele tivesse uma postura de homem. Imagina a pastora Cátia, que é mais carinhosa que eu, falando com as irmãs, né, pastor?
Então, mas por quê, irmãos? Nós sabemos a responsabilidade do que é um casamento, o que é uma família e como o diabo está querendo destruir isso no nosso meio. Então nós não podemos deixar isso acontecer. Mas não perca essa reverência, esse amor, esse temor, essa compaixão, essa cumplicidade, esse negócio de trazer e vir até nós, sermos um. Irmão, o nosso telefone está disponível para vocês todo o tempo. Se alguém privar vocês de conversar comigo, com a pastora Kátia, rejeita isso, que isso é do diabo, tá? Ah, não incomoda não, que eles são muito ocupados. Não, nós não somos ocupados não, nós somos servos de Deus 24 horas, 7 dias por semana. Pode me ligar para qualquer hora. Eu só não vou atender se meu telefone estiver desligado, acabou a bateria, fora isso eu vou te atender. Vou orar por você, vou estar com você. Então não vem com esse papo não, isso é estratégia do diabo. Ninguém precisa ficar protegendo a gente não, nós estamos acostumados a tomar pancada. E nós estamos aqui para isso mesmo, para que essas pancadas não cheguem na sua família. Nós estamos aqui para resolver o seu problema em Cristo Jesus, amém? Que a palavra de Deus fala assim, olha, que a oração de um justo tem muito em seu valor. Ser justo o que é, irmãos? É confiar no Senhor, saber do nosso lugar, saber que realmente nós somos pecadores, que nós precisamos nos arrepender e que nós estamos aqui para servir o nosso próximo. Então, tudo que nós fazemos de todo o nosso coração. Aleluia! Nós já estamos acabando, falta 10 páginas. Eu não gosto de escrever, não, porque eu não sei pregar escrevendo, gente. Mas nós já estamos terminando, fiquem tranquilos aí. Outro aconselhamento do apóstolo Paulo fala assim: apresentando-se mais completamente a Deus. Olha só, ele não está falando que você não se apresenta. Ele está falando, apresentai-vos mais completamente-vos a Deus. Então, irmãos, alguns de nós já passamos o tempo de só orar. Outros já estão orando e jejuando. Outros estão orando, jejuando e lendo a Bíblia. Outros estão orando, jejuando, lendo a Bíblia e cuidando de irmãos. Outros orando, jejuando, lendo a Bíblia, cuidando de irmãos e pregando. Outros orando, jejuando, ministrando. Então precisamos crescer no Senhor. Amém? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Romanos 12, 1 e 2. O que fala? Não vos conformeis com esse século ou com esse mundo. Quando fala mundo, eu acho muito estranho as pessoas falar assim, não pode ouvir música do mundo. Por favor, gente, nós não somos religiosos. Tem muita coisa aí, música secular, que você pode ouvir, que vai aflorar você ali uma alegria. Não tem problema, isso não é pecado. Você não pode ouvir, é baixaria. Essas coisas que estão tocando no dia a dia aí, que a gente não tem coragem nem de repetir. Mas tem muitas coisas boas. E hoje em dia nós não vemos mais bandas como antigamente, como os Rocks Nacional, MPB. E olha que eu não entendo de música. Sim ou não? Vocês que entendem de música aí, vocês não vêem uma música boa hoje. A gente não tem uma banda boa hoje aí, falar, tem. Hoje você tem bandas aí de coçar chifre, né? Que a gente fala aí. Sertanejo de sofrência. Só fala de traição e mimimi. Você olha pro cara, o cara tá ouvindo a música chorando e arrastando o chifre no chão. E isso não é coisa pra você ficar ouvindo, não. É depressivo. Mas tem gente que gosta. Agora, se é pecado ou não, é com a pessoa. Eu não vou ouvir algo que vai me fazer mal. Não tô falando para você ouvir um Beethoven, a vida, né? Mas filtra o que tá chegando para você. Para com esse negócio, não pode ouvir isso, isso é do mundo. Irmão, nós estamos no mundo. Nós somos o sal do mundo, nós estamos aqui para temperar. Nós estamos aqui para fazer diferença. Esses dias agora eu estava aconselhando um amigo lá. Ele está assim comigo, eu estou doido para casar, quero arrumar uma mulher. Então eu falei assim, mas você está procurando essa mulher onde? Quais são os lugares que você frequenta? Não, eu estou procurando no Tinder. Falei, Tinder? É, Tinder. Falei, você acha mesmo que esse negócio aí tem alguém que presta nisso aí, meu amigo? Você acha mesmo que tem? Com quantas que você saiu essa semana? 7? Você acha que Deus vai te dar uma mulher de Deus para sair com um cara igual você, cara?
Você não tem caráter, você não tem compromisso, você não tem amor próprio. Você tem tempo de passar uma doença para outra pessoa, você vem falar isso comigo ainda? Isso não é normal, não. Cria vergonha na cara, vai caçar uma igreja. E aí eu que sou ignorante. Não, irmãos. Você que é jovem aí, você quer ser feliz no seu casamento? Arruma uma mulher aqui, ó, na igreja. Não vai caçar a mulher lá fora no mundo, não. Eu te falo porque a minha eu encontrei na igreja. E já vai para 20 e tantos anos, quase 30, que eu estou aguentando essa cruz de Parajuí. E não tem jeito de largar, não. Acabou. Amém, irmãos? Não vai caçar coisa lá fora. Porque se fosse bom, você já sabe. Não vou entrar nesses treinos, não. Senão eu vou exceder demais aqui. Então vamos lá. Quem somos é determinado por estarmos em Cristo. Então, ou seja, irmãos, se eu estou em Cristo, eu sou uma boa pessoa, eu sou confiável, eu sou amigo, eu sou fiel, eu sou honesto. Porque mesmo se eu errar com você, o Espírito Santo vai tocar em mim e eu vou te pedir perdão. Pô, meu irmão, eu pequei contra você, me perdoa. Mas se eu não estiver em Cristo, eu vou criar outra mentira e outra mentira e outra mentira. Repare as pessoas que gostam de intriga, de mentira e de fofoca. Estão rodeadas de pessoas que só falam o que você quer ouvir, sim ou não? Você não vê as pessoas que gostam de fofoca falar com você a verdade. Sim ou não, irmãos? Seja sincero com você mesmo. Isso aqui, estou falando, é referente à sua vida. Eu ouço um monte de burburismo aí fora, aí, mas comigo ninguém fala, porque chega a fofoca em mim, ela morre. E em vários irmãos aqui de caráter, não deixa, não chega a fofoca, não chega neles, a mentira não chega neles, porque há Cristo neles, há um padrão elevado. Não dá ouvido, não acredita. E repare, as pessoas que fazem esse tipo de coisa não estão em Cristo. Tanto a que fala, tanto a que ouve, tá? E principalmente se for pastor, pastora, rejeita isso. Não deixa ser autoridade sobre a sua vida, porque vai virar uma maldição. Não deixa frequentar a sua casa, seu estabelecimento. Corta isso da sua vida. Espera essa pessoa mudar. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque quando estoura o problema, é eu que tenho que resolver. Eu que tenho que sentar com o cara lá, você falou isso lá, isso não é de Deus. Não, não falei não. Aí eu tenho que pegar a pessoa e pôr na frente. Falou sim, você falou isso, isso e isso. É desagradável, irmãos. Então pare com isso. Rejeita as pessoas da fofoca aí, ó, da intriga. A palavra de Deus fala o seguinte, que o pai da mentira é o diabo. Será que tudo tem chegado para você é verdade? Você tem ouvido os dois lados? Eu trabalho com aconselhamento. Sou terapeuta familiar há mais de 25 anos. Eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando aqui, irmãos. Eu nunca ouço um lado só. Eu ouço os três. Os das duas pessoas e o de Deus. Antes de emitir a minha opinião. E tem pessoas que, além de ouvir, saem disseminando aquilo que foi falado. Cuidado com isso. Porque o que está em jogo é a sua vida, é o seu casamento, é os seus bens, é a sua fortuna. É o lugar que você está, que é Cristo Jesus. Hoje, muitas pessoas não valorizam, irmãos. Porque o amor de Deus, ele não arde em ciúme. Ele te dá liberdade para você fazer algumas coisas. Mas, se você perdê-lo, você vai ver como é dolorido. Como dói. Lembra do rei Saul? Quem foi substituí-lo foi o rei Davi. Ele perdeu a presença do Espírito Santo, mas ele não percebeu. E ele continuou reinando por muitos e muitos anos sem a presença de Deus. Tem muitas pessoas no nosso meio que estão como pastores, como membros de igreja, como levita, sem a presença de Deus. Vai ver o fim dessas pessoas aqui um dia, se não houver o arrependimento. A Bíblia está aí, a Bíblia está para nos ensinar. Então pegue a palavra de Deus e aplique ela na sua vida. Senão você vai ter um fim muito triste. Aleluia! Ele une nossa vida à vida ressurreta de Jesus Cristo. Essa união eterna com Cristo Jesus muda nossa natureza.
Ou seja, a palavra de Deus não fala que a nossa natureza ela foi corrompida. Lá no capítulo 3 de Gênesis, quando lá a mulher foi lá, começou a bater papo lá com Satanás, ou a antiga serpente, o pecado foi introduzido no ser humano. E quando você vai ver essa antiga serpente lá em Apocalipse 12, é um dragão grande e vermelho. Porque durante todos esses séculos ele vem se alimentando do sangue de cristãos. Todo dia ele está lá, ó, sugando o cristão, sugando a força. Irmão, tem cristão que não tem força para fazer nada. Tem mulher que não tem força para arrumar uma casa. Ah, tô tão desanimado, tô com isso. Oh, peraí, Deus já te deu uma casa muito boa, você não tem coragem de arrumar a sua casa? Será que você não está sendo sugada por essa serpente ou por esse dragão, não? Verifique o que realmente você tem desfrutado. Então aqui fala que muda a nossa natureza. Agora temos o Espírito Santo de Deus vivendo dentro de nós e em nosso espírito. Irmão, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus, ele não só vive em nós, ele mesclou com o nosso espírito e é um só espírito. Por isso que nenhum de nós vamos para o inferno. Nenhum de nós, Deus não perde nenhum. Por quê? Como que o Espírito Santo de Deus vai para o inferno? Não tem como. A diferença é que tem pessoas no nosso meio que vão reinar com Cristo os 1000 anos e tem pessoas que vão passar pela grande tribulação. Outro tema de pregação de escatologia que está lá em Apocalipse. Então pense nisso. A sua decisão de hoje é a sua vida de amanhã. Nós somos transformados de pecador em santo, de injusto e justo diante de Deus. Então, irmão, quando Deus olha para nós, ele não vê o Raul, ele vê Cristo em mim. Por isso que eu sou chamado de justo, de santo, de irrepreensível. É por isso, não que eu sou uma boa pessoa, que eu já alcancei o que eu tenho que alcançar. Eu vou alcançar, mas eu ainda não alcancei. Amém? Essa transformação não começa em nosso comportamento. Irmãos, comportamento. Qual é o comportamento que você tem tido? Então nós sabemos, nós temos irmãos na igreja que fuma, que bebe. Deixa eu ver mais o que. Fuma, bebe, fala mentira. Não está relacionado com o comportamento. Quem vai curar essas pessoas e transformar é Jesus Cristo, irmãos. Não adianta você ou eu falar, ou eu ou você querer julgar. Nós não temos poder para mudar essas pessoas. A única coisa que vai mudar elas é a nossa oração. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Deus te deu alguma ordem para tocar na vida dessas pessoas? Você morreu por alguma delas? Então nós estamos falando de uma palavra de transformação, de amor, que quem faz tudo em nós é Cristo. E eu quero abrir a sua visão nessa noite, para que realmente você viva a sua vida com Cristo e cuide do seu irmão, do seu próximo. Amém? Então ela não está relacionada com o nosso comportamento. Comportamento, ele muda. Jesus vai mudar o nosso comportamento. Começa em nosso espírito, que somos primeiro transformados, e então começa a mudar o que acreditamos, como vivemos e o que prosseguimos. Então nós temos muita dificuldade com isso aqui, irmãos. Isso aqui é um tema muito polêmico. Muitas pessoas acreditam que uma coisa é pecado, outras acreditam que não é. E quem tem a resposta certa? Deus. Se eu estiver fazendo algo que seja errado, eu acredito que o Espírito Santo vai tocar em mim e vai mudar o meu comportamento, como ele já mudou em muitos aspectos da minha vida. Coisas que eu acreditava que era certo e não era. Eu tive que abrir mão, porque ele me transformou. Não foi porque as pessoas me julgou, ou porque a pessoa ia pensar isso ou aquilo de mim. Eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam de mim. Eu sirvo a um Deus vivo. É com ele que eu tenho que preocupar. Amém? Romanos 12, 1 fala assim: peço-lhe, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo e santo, aceitável a Deus, que é o vosso serviço espiritual
de adoração. Então aqui Paulo está fazendo um clamor. Ei, estou te pedindo, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. O que é isso aqui, irmãos? Não perder culto, não deixar de ler a palavra de Deus, não cuidar dos irmãos, não deixar de adorar. É isso que Paulo está dizendo, porque isso vai transformar a nossa pessoa. Isso vai fazer com que a nossa transformação seja mais fácil. E fala assim, no 2, e não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, que você pode provar qual é a vontade de Deus, que é boa, aceitável e perfeita. Então, ou seja, quem faz tudo isso em nós é Cristo. Não conforme com esse século. Não é porque as pessoas estão dizendo que isso é certo, que para Deus é certo. Nós temos que nos adequar à palavra de Deus, à Bíblia, não ao que o homem quer. Não aquilo que o homem acha que é certo ou errado. Irmãos, nos últimos tempos eu aprendi algo, que eu jamais vou ser escravo da religião, do homem, das tradições, da cultura. Jamais. Você jamais vai ser escravo disso. Porque hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, eu conheço a Bíblia. Eu sei o que está escrito, eu sei o que significa, eu tenho comunhão com Deus. Eu tenho experiência de vida com Deus. Eu quero que você tenha isso também. Liberdade em servir o Senhor com todo o seu coração. Ninguém é dono da sua vida, mas reparou que todo mundo quer meter a colher? Todo mundo quer dar uma opinião? Todo mundo quer te amolar? As pessoas às vezes ligam para você e falam, fulano, você está sumido do culto. Veio te perguntar, ei, como você está? Está precisando de alguma coisa? Estou à disposição. Então nós precisamos mudar esse falar nosso. Amém? Para nós encerrarmos, irmão, quero deixar um versículo para você refletir aqui. Fala assim, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 em diante. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Amém, irmão? Então esse é o amor, definição de amor. Tudo crê, tudo suporta, não arde ciúme. Então é só você fazer uma reflexão disso e você vai ver como é bom servir o Senhor. Como é bom servir esse Deus de amor. Amém? Se coloque de pé e deixa eu orar em favor da sua vida. Antes de orar, irmão, eu gostaria que você pensasse nessa palavra e se há algo que você realmente precisa mudar, peça ao Senhor que realmente faça isso na sua vida e que realmente você possa ser transformado pelo amor de Deus, não venha ser influenciado pelo inimigo, pelas coisas desse mundo, pela religião, pelas tradições, mas que realmente você possa crescer no Senhor. O momento é agora. Se você ainda não serve ao Senhor, se você ainda não recebeu o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, a oportunidade que você tem também é hoje. Você pode falar, Jesus, vem reinar no meu coração, se apresente mais para mim, Senhor. Eu quero te servir, me ensine a tua palavra, me ensine como eu devo andar, como eu devo me importar. Entregue a sua vida para o Senhor por completo nessa noite, sem reservas, em nome de Jesus. Assim como Paulo fala, eu quero repetir as palavras dele. Pela misericórdia de nosso Senhor, entregue a sua vida para o Senhor Jesus. É a melhor decisão que você possa ter nessa noite. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, por essa palavra rica, por essa palavra rema, uma palavra revelada, uma palavra, ó Deus, que veio alargar a nossa visão, veio rasgar o nosso coração, Senhor. Uma palavra a qual veio nos expor, veio nos mostrar onde nós estamos, se nós estamos em nós mesmos ou se estamos no Senhor. Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia,
Nós cremos que neste momento já estamos no Senhor e queremos permanecer no Senhor. O Senhor tem a liberdade, Senhor, de transformar a nossa vida. E desde já, como sacerdote nessa terra, eu oro e peço perdão, Senhor, em favor da vida de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Perdoa, Senhor, se cada um de nós cometemos pecados contra o Senhor ou contra algum irmão. Pai, sabemos que nós somos fracos e sabemos de onde o Senhor nos tirou e não queremos voltar para lá. Nos dê graça de permanecermos no Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louve o Senhor com a salva de palmas.